Como eu disse, é um prazer e que o Senhor te use nessa noite para trazer uma palavra aos nossos corações. O púlpito é seu, a igreja é tua e nós amamos a sua vida. A paz e a graça, irmãos, amém? Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês nessa noite. Eu tenho o costume de sempre fazer na igreja lá em Feira de Santana, quando eu vou pregar uma coisa, sei que é chato, fala isso para o irmão do seu lado, mas fala isso para o irmão do seu lado. É chato, mas é bom. Diz assim, que bom que você veio aqui nessa noite. E diz assim para ele, domingo que vem você vem com mais alguém. Traz um amigo seu para a gente conhecer. Eu quero agradecer muito, muito o convite dessa igreja, através do Bispo Bruno, que foi a ponte aí para a gente estar hoje. Bispo Bruno, nós passamos uma fase na Bahia, quando ele esteve lá. Andamos um pouco, morou até comigo. Tem uns casos do Bruno, depois eu compartilho com alguns de vocês. A Raquel, Revera Raquel, que bem conhecer a Rafinha, a Rafa. Bispo Silva, obrigado pela oportunidade de estar aqui, revê-lo. Donaldo como líder desse culto. E toda a igreja, desde o momento que cheguei, sempre bem recebido, sorriso. Estou me sentindo em casa, é a primeira vez que eu venho aqui e estou me sentindo bem à vontade e em casa. Quero agradecer muito também uma galerinha que veio comigo aí hoje. Eram ovelhas lá em Planaltina, tem gente morando em Samambaia, está ali o John, a Juliana, a Camila. Cadê o Felipe? Veio? Felipe lá atrás. Deus abençoe, Filipão. Mais alguém veio? Pessoal. Que bom estar com vocês. Carinho imenso recebi de vocês. Muito obrigado por estarem aqui nessa noite. Amém? Vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. Vamos falar esse tema do culto tão importante. E estava observando aqui o tema de vocês para esse ano, que é retomando destino e reafirmando o propósito. Como foi adiantado, eu sou empreendedor, na realidade, desde os meus 14 anos de idade que eu empreendo. Naquela fase que eu era filho de gerente de Banco do Brasil, tinha uma vida estável na época, meu pai era gerente da agência do Senado Federal, tinha um bom salário, mas aos 14 anos eu olhei e falei assim, eu não vou viver por conta do meu pai. E eu tinha uma televisão e um videogame em casa, aluguei uma loja com 14 para 15 anos de idade e coloquei, muitos de vocês aqui devem ter pego aquela fase de R$1 a hora, né? Você botava uma televisão, um videogame, um cronômetrozinho, tá todo mundo ali, eu lembro disso aí, R$1 a hora. E aí, uns 2 anos depois de uma televisão, R$1 a hora, quando o salário mínimo era o quê? R$80, eu estava ganhando R$1 por hora. Eu já tinha umas 9, 10 televisões, estava ganhando bem. E aí fui, aos 18 anos, eu já tinha 3 comércios, irmão. Tinha uma loja de videogame, tinha uma lanchonete e tinha uma loja de venda de produtos para lanchonetes, bares e restaurantes, essa linha mais industrial. E é um grande prazer estar aqui com vocês nessa noite para falar desse tema que corre também na minha veia. Eu gosto muito de falar sobre isso, de viver isso, porque o empreendedor ele é muito importante dentro de uma igreja. Eu queria ler um texto com vocês que está no livro do Neemias, capítulo 1, e versículo de número 11. Neemias, capítulo de número 1 e versículo de número 11. Neemias 1, 11. Todos encontraram? Amém. E diz assim: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos.
e não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal, além daquele que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós pedimos para que a Tua palavra venha encontrar um terreno fértil em nosso coração. Que essa palavra venha ampliar a nossa visão, ó Deus. Que nós possamos nesta noite entender o Teu propósito de estarmos aqui neste dia, nesta hora, neste culto para ouvir essa palavra. Eu creio, Deus, que cada culto é uma oportunidade de ser um divisor de águas em nossa vida. É uma oportunidade que nós temos de tomar decisões que mudarão a nossa história. É uma oportunidade que nós temos de receber algo do Senhor que não receberíamos em nenhum outro lugar a não ser aqui na sua casa. E eu oro, Deus, para que este seja este dia na vida de muitas pessoas que estão aqui nessa noite. Que somente o Teu nome seja honrado e glorificado. E que enquanto somos ministrados por Tua palavra, o Senhor possa derramar o Teu poder sobre nós, restaurar, curar, avivar a Tua igreja, derramar sobre nós promessas e as Tuas bênçãos. E assim, Senhor, nós oramos, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Nós estamos saindo de uma pandemia, ou já saímos, eu creio que nós já saímos, acabou isso. E quantas pessoas que, nesse período de pandemia, fecharam portas, diminuíram as suas rendas, estão endividadas porque tinham empréstimos em bancos para investimento e de repente veio a pandemia. Para vocês terem ideia, eu montei toda uma loja lá em Feira de Santana, seria a nossa primeira loja. E a inauguração dela estava marcada para o dia 20 de março do ano que começou a pandemia, 2020. No dia que marcou a inauguração, o prefeito emitiu o decreto. Todos os comércios estão fechados. Falei, e agora, meu investimento? O dinheiro que eu peguei no banco, vou fazer o quê? E muitos de nós passamos por dificuldades. Então, nada melhor com um tema como esse, sumiu o tema, retornando o destino e reafirmando propósitos, porque muitos de nós, inclusive eu, estamos vivendo um tempo de reconstrução. E é interessante que Neemias está fora de Jerusalém e chega nos ouvidos dele a mensagem, a informação que Jerusalém está destruída, que Jerusalém está precisando ser reconstruída, os seus muros estão derrubados, as suas portas estão queimadas. E o que me chama a atenção nesse texto é que haviam muitas pessoas já morando naquele lugar, mas elas não estavam incomodadas de estarem naquele espaço desprotegido, onde os muros derrubados e os portões queimados davam acesso a qualquer inimigo entrar, saquear, sair, entrar e sair a hora que quisesse. Na verdade, eles estavam tão, talvez, deprimidos, oprimidos, tristes com a situação de estarem voltando de um cativeiro, que para eles estava bom demais já estar de volta a Jerusalém, ainda que convivendo com um templo destruído, com muros destruídos, com portas destruídos, era bom estar ali.
Quando Neemias sabe disso, ele vai para aquela cidade. E o texto que nós lemos, ele começa a andar e verificar os muros. Porque ele não poderia apenas viver de informação de alguém, ele precisava verificar, e nós estamos vivendo um tempo, não é, irmãos, de muita informação. A gente precisa verificar muita coisa, de perto. E Neemias, ele vai de perto, e ele começa a olhar a situação dos muros, ele começa a olhar a situação dos portões. E naquele caos, naquele lugar de destruição, está falhando, não sei se é o retorno ou o microfone, está ouvindo bem aí todo mundo, amém? Eu não sei se naquele lugar de caos e de destruição, Neemias, ele consegue enxergar uma oportunidade de reconstrução. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Obrigado. Amém, amém. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Eu quero falar com você que talvez desanimou na pandemia. Eu quero falar com você que está vendo tudo destruído do seu lugar, do seu lado. E engavetou o seu sonho, engavetou o teu projeto, engavetou aquilo que você queria fazer. Você que tinha sonhos de abrir mais uma loja, de abrir mais uma empresa, você que tinha sonhos de empreender em alguma outra área, você que tinha sonhos em começar uma nova faculdade, você que tinha sonhos de fazer tantas coisas e de repente a pandemia veio ou alguma coisa aconteceu na sua vida, que você olha para o lado e diz assim, está bom demais estar onde eu estou, ainda que os meus sonhos engavetados, os meus projetos engavetados. Eu vim aqui nessa noite como Neemias para dizer para você, ei, vamos retirar esses sonhos e vamos começar a reconstruir, porque Deus não desistiu dos seus sonhos. Deus, ele não desistiu de nós. E eu creio, Bispo Silvio, e quando o Bruno me chamou, eu comecei a orar, e um dia eu estava voltando de Salvador para a Feira de Santana e orando no carro, Deus me dá uma palavra, e algo começou a arder no meu coração, e eu quero ser profeta na minha e na tua vida aqui nessa noite. Nós vamos viver um tempo onde Deus vai levantar empreendedores para fazer a diferença a partir da igreja. A igreja, ela é uma resposta para a comunidade que ela está implantada, onde ela está. E o empreendedor vai ter um papel fundamental nesse avivamento da igreja como resposta à sua comunidade. E quando Deus vai levantar empreendedores para serem resposta à igreja, e a igreja resposta à comunidade, pode esperar, porque vai ser derramada dos céus, bênção sem medida sobre as nossas vidas. Talvez você olhe, eu não sei como eu vou reconstruir, mas eu sei de onde virá o recurso. Você só precisa levantar e entender que Deus tem um propósito na sua vida para a reconstrução nesse tempo. Neemias, ele anda e ele começa a ver aqueles muros. A primeira coisa que nós precisamos ver para mudar a nossa situação, da nossa empresa, do seu sonho, de qualquer área que você está, é identificar a real situação que você está vivendo hoje. Eu conheço muita gente, aqui em Brasília não, mas lá na Bahia. Quando eu estou lá eu falo, aqui na Bahia não, lá em Brasília. Eu conheço muita gente que vive uma vida de fantasia. Eu conheço pessoas que eles não conseguem identificar a realidade que eles estão vivendo. Eles fantasiam. Eles, muitas vezes, Bruno, estão quebrados, mas querem ostentar uma vida que não existe mais. A empresa não está dando certo e eles querem continuar naquele mesmo negócio sempre. O que Neemias fez foi identificar a realidade, identificar o que estava acontecendo. Eu quero te despertar para isso nessa noite. Você já fez um exame da sua vida? Por que as coisas não estão dando certo? Por que a tua empresa não está prosperando? Por que as coisas não estão acontecendo? Por que os seus sonhos estão engavetados? Vamos sair, vamos visitar os muros. Vamos juntos nessa noite entender e fazer uma introspecção em nossas vidas para entendermos o que está acontecendo na realidade. Será que a culpa é do governo? Será que a culpa
muitas vezes, foi mesmo da pandemia? Ou será que nós também temos uma parcela de culpa? Momentos difíceis geram oportunidades. Teve muita gente que fez da dificuldade da pandemia uma grande oportunidade para crescer. Teve outros, no meu caso, que eu não consegui crescer. Mas eu precisei fazer uma análise crítica do que eu estava fazendo de errado, que outras pessoas no meu ramo cresceram e eu não. E eu precisei me readaptar a essa nova realidade. O que você precisa fazer para melhorar? O que você precisa mudar? Tem dois casos que as pessoas sempre trazem, que é o da Kodak e da Blockbuster. A Kodak era a maior vendedora daqueles filmes de máquina antiga. Quem aqui viveu aquele tempo das máquinas antigas? Eita, era benção, né, irmão? Para tirar uma foto, você juntava a galera na praia, junta, porque não pode perder filme. E quando revelava, não saía. Era aquela, só saía as ruins, as boas queimavam, não era assim? E a Kodak era a maior vendedora de filmes, de máquinas. Mas aí veio surgindo uma novidade de mercado. Máquinas digitais. Tudo indicava celulares com câmera. E a Kodak, não, filme. Quase quebrou, hoje ela está se reinventando. Fui fazer esse óculos agora, o rapaz falou, tem uma lente de proteção azul Kodak. Eu falei, deve ser bom, né? Na época do filme era bom. A Blockbuster era a maior locadora de fitas cassete. Lembra daquelas fitas que você pegava 3 no final de semana para assistir, rebobinava, se não rebobinava você pagava uma multa na locadora. Você associava na Blockbuster, você tinha direito a pegar tantas fitas. Serviço de vídeo de streaming, Netflix, todos esses vídeos foram oferecidos para ela, ela não acreditou. Não, as pessoas não vão querer, eles gostam de vir e alugar. Fechou. Talvez você está fazendo coisas e batendo sempre na mesma tecla e o teu negócio, ele precisa dar uma renovada, você precisa estar atento àquilo que está acontecendo do seu lado. Às vezes você está acostumado, como aqueles moradores de Jerusalém, a viverem dentro daqueles muros, e está bom demais. Mas as coisas do nosso lado estão avançando muito rápido, e você precisa ter essa visão de mudança e de transformação. Vira para quem está do teu lado, eu gosto muito disso, viu, irmão? Vira para quem está do teu lado e diga assim, transforme a sua vida. Não fique acomodado. Deixa Deus te dar uma nova visão. Eu tenho muito cliente lá de loja de açaí que eu vou visitar e falo assim, você está com uma loja espetacular no lugar errado. Alguns olham assim, você acha que o lugar errado é, vamos dar uma volta, eu dou uma volta na cidade se você vier para cá. Cara, eu vou apostar nisso que você está falando. Aí o cara muda, dobrei, tripliquei as vendas. Estava bom, mas podia mudar. Cadê o Tiago que estava aqui? Está ali o Tiago. Cheguei, Tiago falou, pastor, tudo bem? Tudo bem? Tá. Meu pai trabalhou para você. Eu tinha uma lanchonete lá em Planaltina. Que demais, gospel. A lanchonete se converteu. Quando eu aceitei Jesus, tinha aqueles CDs, né, do Daniel, Zezé de Camargo e Luciano. Aí eu falei, não, sai tudo daqui, agora a lanchonete é crente. Só vendia Coca-Cola, que a Coca-Cola, irmão, foi criada no ano de fundação da Igreja de Deus, e eu tenho uma tese que ela foi criada para a gente comemorar a fundação da Igreja de Deus. E aí eu tinha uma lanchonete lá e eu vendia muito. E aí a minha lanchonete estava indo e eu atento, eu pegava o carro, ia para Sobradinho, abria uma lanchonete nova, eu sentava lá, me dá um hambúrguer, uma batata frita, uma Coca-Cola e comia. Esse aqui está melhor que o meu. Vou descobrir que hambúrguer ele pega. Vou descobrir que batata ele está fazendo. Vou descobrir que técnica ele tem. E aí eu vendia uma média de 100 sanduíches, 120 sanduíches por noite no final de semana.
E aí o McDonald's, na época, lançou uma propaganda. Se você entrar no McDonald's e o seu lanche demorar mais de 60 segundos, você ganha um Big Mac. Quem lembra disso? Teve muita gente que comeu Big Mac de graça. E eu ficava com aquilo na mente. Cara, se o McDonald's está fazendo isso, significa que o mercado vai para um negócio rápido. As pessoas estão com pressa. E se eu quero ganhar mercado, eu preciso acelerar o meu processo. Aí o pai do Tiago trabalhava no Girafas. Passou lá na frente, eu chamei, vem cá. Você trabalha lá? Trabalho. O lanche lá sai rápido, não sai? Sai. Você vai trabalhar aqui. Como é que a gente vai fazer? Vai ter que mudar isso, eu preciso disso, o sistema é esse, vai fazer assim. Falei, faz um teste amanhã. Aí começou a fazer, aí eu comecei a botar propaganda. Se seu lanche demorar mais de 2 minutos, você não paga. O McDonald's era 60 segundos, o meu era 2 minutos. Eu comecei a vender de 120, eu fui para 400 e poucos sanduíches por noite. Porque eu podia estar acomodado, eu estava vendendo bem. Mas eu podia melhorar. Eu podia avançar. Eu vi para onde o mercado estava indo, e se o mercado estava indo nessa direção, então eu ia lá. E quem chega primeiro, meu irmão, bebe água limpa. E talvez você está no teu empreendimento e existem várias oportunidades do seu lado de mudança dentro daquilo que você já está fazendo. Às vezes é uma mudança de endereço, como eu falei agora, às vezes é uma mudança de metodologia. Muitos de vocês são empreendedores, talvez já ligaram o Netflix aqui e assistiram um filme que chama Fome de Poder, fala do início do McDonald's. O cara viajou e ficou sabendo, poxa, tem alguém fazendo sanduíche lá num outro estado e foi ver como era a gestão de cozinha, sai daqui para cá e por isso que é rápido. Estava até comentando no caminho, eu não gostei muito não, que eu acho que o cara deu golpe no final, né? Só que o cara estava com um negócio McDonald's nas mãos e acomodado, não, vou vender aqui na vizinhança. O outro veio e falou, não, isso vai para o mundo. Tenha visão. Nós precisamos enxergar as oportunidades que estão dentro do nosso negócio, de mudar a nossa metodologia, de expandir as nossas coisas. E aí nós enxergamos a nossa realidade, onde eu estou, como eu estou, o que eu estou fazendo, qual é a maneira que eu trabalho. E a partir desse ponto, então, eu posso definir como eu vou fazer. Quando eu vim para cá, os meninos perguntaram, sabe onde é a igreja? Eu falei, nunca fui. Descobri, estava falando até com o Silvio, falei, descobri que o avião passa aqui em cima, a próxima vez eu vou jogar uma caixa de açaí para cá. E aí eu botei no GPS. Acho que o Donaldo mandou a localização, botei lá no GPS. Eu sabia o lugar que eu estava. E agora eu sabia o lugar que eu iria chegar. E o GPS me traçou a rota. E aí me cabia agora decidir o quê? Como eu vou. E aí hoje eu tinha várias opções, eu estava importante. O Bruno me pegava, um Uber me pegava, ou eu vinha de carona com o pessoal. Como eu ia chegar, eu tinha que decidir. Qual é o caminho que eu ia traçar? Que horas que eu ia sair? Então, para tudo, você precisa ter uma realidade de onde você está hoje. E fazer as perguntas. Onde eu estou agora? E como eu estou agora? E onde eu quero chegar? A gente precisa ter meta. Nós precisamos entender e sonhar onde eu quero chegar. Quando você tem a realidade sem fantasia, a minha realidade é essa. Estou quebrado, estou desanimado, estou com depressão, desisti de tudo, engavetei meus sonhos. E a minha realidade é essa. Você olha no espelho e fala, pronto, eu sou isso. Estou me sentindo fracassado. Estou assim. A minha realidade é essa. Mas eu quero chegar em um outro nível. Eu quero reabrir meu negócio, eu quero melhorar meu negócio, eu quero tirar os meus sonhos da gaveta. Eu não quero mais ser frustrado, eu quero voltar, porque eu sei que há algo em mim, então eu vou chegar lá, eu vou fazer.
Então, quando você reconhece a tua situação atual e aonde você quer chegar, agora você vai traçar como você vai chegar lá. Como é que eu vou chegar? Os muros estão destruídos, as portas estão queimadas. Nós vamos reconstruir os muros e refazer as portas. E ele já tinha até levado a madeira. Então agora nós vamos decidir como nós vamos fazer. Como que eu vou fazer? Como que eu vou começar a fazer? Tem uma frase que é interessante do filme Alice no País das Maravilhas. Ela está perdida lá e ela chega para o gato e pergunta assim: como é que eu vou encontrar o caminho? Alguma coisa mais ou menos assim. E o gato pergunta: para onde você está indo? Ela falou: não sei. Aí o gato responde o que para ela? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Para onde a tua empresa está indo? Para onde a tua vida profissional está indo? Para onde a tua vida está indo? Deixa eu adentrar um pouquinho mais, porque sem isso não existe prosperidade, não existe bênção. Para onde a tua vida espiritual está indo? Para onde o teu chamado está indo? Será que nós vamos viver a vida do Zeca Pagodinho pelo resto da vida? Deixa a vida me levar e vida leva eu. Não, você assume as rédeas da sua vida e diz: eu sei aonde eu quero chegar. E Deus vai me dar meios e recursos para me fazer e chegar naquele lugar. Nós vamos chegar. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Calcule o preço. Lucas capítulo 14, versículo 28, Jesus diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Tem gente que acha que empreender... Quantos são empreendedores, têm comércio, têm loja aqui? Levanta a mão só para mim ter uma ideia. Quantos não são, mas têm um desejo de empreender? Levanta a mão. Amém. Quem já é, sabe, né? As pessoas às vezes acham que é fácil. O cara trocou de carro, está ganhando dinheiro. Tá. O carro é da empresa. É para trabalho. Calcular o preço. Você precisa estar disposto a pagar o preço pelos seus sonhos. Até mesmo na vida cristã. Quando Jesus fala desse texto, ele está falando sobre discipulado. Você precisa calcular o preço de servir Jesus. Até que horas eu tenho? Me ajuda aí. Continua. Me perdi no tempo. Calcule o preço. Você vai entregar a sua vida para Jesus? Calcule o preço. Até onde eu posso chegar? Até onde eu posso ir? Então eu vou calcular o preço. Definir a minha rota, como eu vou fazer. Definir como você vai fazer é muito importante para o seu sucesso. E o percurso não é fácil. Eu tenho uma analogia que às vezes eu aplico à igreja. Falo que às vezes, Bispo Silva, a igreja, ela parece um ônibus. Que você entra no ônibus e ele tem lá um itinerário, ele vai parar em tal lugar. E quando a gente viaja, a gente sabe para onde está indo. Por exemplo, muitas vezes eu saí da Bahia, Feira de Santana até Planaltina, que eu sempre fico lá. Daqui a pouco estou indo para a casa da minha abençoada sogra. Ora por mim, irmão. São 1.380 quilômetros de Feira de Santana até Planaltina. Eu já bati carro na viagem, nada grave. Já passei por cima daqueles de pneu, estourou a frente do meu carro, farol à noite. Já saí de lá previsto a chegar às 7 horas da noite em Planaltina e cheguei 2 horas da manhã. Só que eu tinha um destino definido. E todas as dificuldades do caminho não me atrapalhavam, porque eu sabia onde eu iria chegar. Às vezes nós entramos em um ônibus e parece que nós não sabemos mais onde ele vai parar. E aí nós cansamos, porque não tem destino, porque nós nos sentimos perdidos.
Talvez as pessoas que estão com você na sua empresa estão mais ou menos se sentindo dentro desse ônibus, porque elas não estão vendo onde a tua empresa vai chegar e que lugar eles vão chegar dentro da tua empresa. Talvez as pessoas que sonham com você estão se sentindo como esse ônibus, eles não estão entendendo mais qual é o destino do ônibus, estão cansados, porque eles estão passando por buracos, por curvas, por obras, por acidentes, mas eles não sabem por que eu estou passando isso, não tem mais destino, não tem um projeto, não tem mais aonde chegar. Defina um destino, onde eu estou e onde eu vou chegar e como eu vou chegar, e a tua equipe vai sonhar com você, porque ninguém faz nada sozinho. Você precisa de pessoas. Neemias olhou os muros e depois ele chamou: olha, você vai fazer isso, a sua função vai ser essa, você vai fazer aquilo. Defina, nós precisamos de pessoas. Vamos lá de novo, olha para a pessoa teu olhar e diz assim: eu preciso de você. Só que é o líder que determina o caminho e o lugar e o destino. As pessoas vão te seguir porque elas sabem onde você vai chegar. Elas vão pagar o preço com você porque sabem e dão credibilidade que você vai chegar no destino. Porque senão se torna cansativo. Porque senão você vai ser abandonado. Porque todo ônibus tem a cordinha. Eu trabalhava de estagiário na compensação do Banco do Brasil, saía 11 horas da noite da compensação. E quando eu estava chegando perto de casa, eu puxava a cordinha porque é hora de descer. Para pensar um pouco. As pessoas estão me deixando, as pessoas estão me abandonando. Mas você está dando destino a elas. Porque se você não der destino para elas, elas vão procurar alguém que dá. Porque se você não der um sonho para elas sonhar junto com você, elas vão procurar alguém. Ou vão viver seus próprios sonhos. Quando nós vamos empreender, nós precisamos vencer o medo de oposições. Neemias, quando ele construiu, ele teve medo, ou ele sofreu oposições, tanto internas quanto externas. Quantos de nós, eu lembro que uma vez eu cheguei e falei assim: vou abrir um açaí. Cheguei um rapaz lá em Feira de Santana, quando eu falei: vou abrir uma fábrica de açaí aqui. Ele: cara, já tentei 2 vezes. Açaí aqui em Feira de Santana não dá certo. O povo de Feira de Santana gosta de comer acarajé. O Bruno é fã. Açaí aqui não pega. Açaí aqui não dá. Nós vamos ter pessoas que vão estar, lembra de José? Eu sonhei que eu vou ser grande, né? Você não. Neemias andou calado, sem contar nada para ninguém. Ele já tinha todo o planejamento na mente dele. Depois que ele já tinha tudo definido, ele falou: agora eu preciso de pessoas que estarão comigo. Nós precisamos vencer medo. O empreendedor não pode ter medo de arriscar. Ele precisa arriscar e ele precisa confiar em Deus. Neemias, ele começou a reconstruir, ele começou a dividir equipes, ele começou a colocar pessoas. Sanbalate, Gessem, Tobias vinham: isso não vai dar certo, o muro vai cair, desce daí, vamos conversar, vamos comer um bolo, tomar uma Coca-Cola, para de fazer o que você está parando. E ele falava: eu não posso descer, eu estou em uma grande obra e eu não vou parar o que eu estou fazendo. Não há tempo para distrações, eu estou focado naquilo que Deus me colocou como missão. E empreender é uma missão de Deus. E você precisa de pessoas. E você precisa definir. E você precisa vencer medos. E você precisa vencer oposições. Eu tenho um menino que trabalha comigo lá, Bruno conhece, o Mateus, que era o gordinho do louvor. Era o gordinho? Não, é o gordinho do louvor. Hoje não pode mais falar, né? Gordinho, magrinho. Então. E quanto tempo ainda? 10. E o Mateus, ele trabalha comigo lá, já tem 3 anos.
E nós começamos a abrir loja, eu abri uma loja em março e abri outra agora em junho para julho. E eu cuido de toda a distribuição. Tem açaí meu a 400 quilômetros da minha cidade. E é muita coisa. Hoje mesmo eu estou aqui, estou com 2 caminhões na estrada que estão atrasados, que era para ter chegado quinta-feira e vai chegar terça e eu não tenho mais... Você está filmando, né? Eu não tenho mais uma gota de açaí lá. E aí eu peguei na correria toda e... Delivery. Eu tenho que implementar iFood. Eu não tinha tempo. E o iFood na minha cola, porque quem tem iFood aqui, que mexe com lanche, tem iFood, você ganha um sócio mesmo. O iFood fica com 28% do que você vende. E é o seguinte, a minha loja lá abre 1h da tarde no iFood. 5 minutos antes ele te manda mensagem. Está na hora de abrir a loja, viu? É exigente. E eu naquela correria toda, e é o que eu falo, às vezes as oportunidades estão do nosso lado. E eu falei, Mateus, você sabe montar cardápio de iFood? Pastor, eu nunca fiz, mas eu vou pesquisar. Falei, cara, eu estou com a cabeça cheia, não estou tendo tempo. Monta um cardápio para a gente, bota essa loja no iFood, porque nossos concorrentes estão todos lá e eu estou perdendo mercado. Está aqui o telefone do cara do sistema. Você interliga o nosso sistema porque tem que emitir o cupom fiscal. Viu, crente? Tua empresa tem que pagar imposto. Tem que ser certa. Tem que dar exemplo. E aí ele pegou e começou. Vou fazer o cardápio, vou ver a concorrência. O que eles estão vendendo? Qual é o preço deles? E aí a gente senta. Moral da história, irmão. Esse menino... Em um dia me entregou o cardápio pronto, integrado com o meu sistema, com o negócio funcionando. O iFood tem um negócio de super restaurante. Em um mês nós batemos o super... 2 meses nós batemos, que é a partir de 60 dias. Em 2 meses nós batemos, somos super restaurante de delivery de açaí na nossa cidade. Nós aumentamos... Não vou falar número, mas nós aumentamos quase dobramos o nosso faturamento com delivery. E a resposta estava lá do meu lado, mas eu estava sobrecarregando tudo para cima de mim. Nós precisamos de pessoas para trabalhar do nosso lado, nós precisamos de uma equipe de credibilidade. Uma equipe que vai te ajudar, você não vai fazer tudo sozinho. Escolha pessoas boas que vão fazer algo com você. Eu estava pesquisando uma empresa, chama Zappos. Depois você pesquisa essa empresa. Zappos ou Zepos, não sei, é de fora. Bruno que sabe falar. E ela é o seguinte, ela contrata uma pessoa hoje. E amanhã ela dá $2.000 para a pessoa pedir demissão. Qual é a lógica disso? Como é que eu contrato uma pessoa hoje e no outro dia eu ofereço, eu te dou $2.000 para você sair da empresa? É porque ela só quer trabalhando nela quem acredita nela. Quem pega a visão dela. Quem está com ela. A sua equipe tem que pegar a sua visão. A sua equipe tem que ser igual ao Mateus. Pastor, eu vou fazer e nós vamos vender. Esse mês eu fui pagar o salário dele, eu botei uma gratificação lá. Ele, pastor, está errado. Está certo. Gratificação pelo que você fez. Reconheça o trabalho da sua equipe. Reconheça as pessoas que estão do seu lado. Incentive, elogie, agradeça. E muitas vezes faça isso em público. Elas vão trabalhar bem por você. E para adiantar aqui, para a gente encerrar, a coisa mais importante, e aqui eu quero dar um breve testemunho, é você chamar Deus para ser seu sócio. Nada que você fizer sem Deus vai prosperar. Experiência própria. Quando eu tinha essa lanchonete, eu tinha um fornecedor de açaí. Eu comprava. E eu vendia uma média de, naquela época, 400 litros de açaí por semana. Davam mais de 1,5 toneladas de açaí para uma loja por mês.
E um belo dia, um sábado, meu açaí acabou e eu liguei para o fornecedor e ele disse assim, você tem que aprender a fazer estoque, você tem que aprender a trabalhar, você tem... E eu fazia sorvete na época. E eu sou daquele tipo de pessoa, irmão, que às vezes a gente vai se convertendo, mas ouvi algumas coisas. E eu liguei para um fornecedor que trazia açaí do Pará e perguntei, você tem açaí? Tenho. Quanto custa? X, vou ir pegar um fardo e vou testar. E fiz o primeiro açaí. Irmãos, pensa num açaí ruim. Horrível. Uma pedra de gelo, não tinha cremosidade nenhuma. O gosto horrível. Eu pensei que era igual sorvete, estava horrível. Eu fiz outro, horrível. Levei para a loja, todo mundo reclamando que açaí ruim, vai perder, os funcionários virar e falar, tira isso daqui, patrão. A loja vai fechar com um produto desse. Você comprou aonde? Devolve. Falei, não comprei não, eu que fiz. Deus, eu vendia 1,5 tonelada de açaí, eu estou jogando fora porque virou meu carro forte. O sanduíche estava lá, mas o açaí tinha virado a moda. Isso há 20 anos atrás, ninguém sabia o que era açaí. Eu ficava às vezes com um copinho de café na porta da loja. Prova, que é isso aí? Prova. Hoje não tem mais, né? Irmãos, eu fui orar. E esse testemunho que eu estou falando para vocês aqui é real, prova viva. Eu morava em uma casa de 2 andares e um espaço da casa embaixo era a fábrica de sorvete, tinha maquinário, triturador, tinha tudo ali e eu orei a Deus. Deus, não me deixa. Deus, o meu negócio é do Senhor. Sabe o que aconteceu de noite? Eu sonhei fazendo açaí. Colocando isso. Tantas gramas disso, tantos quilos disso, tantos litros disso, tanto disso e tanto daquilo. E acordei com tudo na mente. Eu tinha uma agenda do meu lado e quando eu olhei aquela receita, eu falei, é isso que eu estava errando. A receita é essa. Eu não dormi mais. Isso era perto de 3 horas da manhã. Minha esposa do lado, roncando, ou dormindo. Está assistindo? Eu desci, irmão. Falei os vizinhos que ligam para a polícia, que faz, eu vou triturar açaí agora. E comecei a quebrar açaí 3 horas da manhã e ligar a máquina e 4 e pouca da manhã sai. E que eu provei, falei, esse é o melhor açaí que eu tomei na minha vida. Peguei o balde e levei para a loja. Quando os funcionários chegaram, falei, prova esse açaí. Patrão comprou aonde? Fecha negócio agora, nós vamos bombar. Falei, eu que fiz. Como é que você fez? Deus me deu a receita. Sabe por quê? Porque Deus é sócio dos meus negócios. Deus, Ele é glorificado nos meus negócios. Um dia antes disso, eu estava vivendo uma situação um pouco complicada. Saí do culto, meu pastor na época, pastor Gilman. Eu estava saindo do culto, a gente tinha amizade, brincava muito, e ele, terminando o culto, disse assim, ei mané, era eu. Vem aqui. Eu estou indo lá na tua loja agora, Deus colocou algo no meu coração. E quando ele entrou na loja, ele disse assim, põe as mãos para frente. Eu falei, é o que, pastor? Deus me revelou que você está passando dificuldade financeira. Mas quando você estava saindo da igreja, ele me disse o seguinte, que a mesma unção que estava sobre a vida de José, que dizia que tudo que José colocava suas mãos prosperava.
Ele me disse para ungir as suas mãos, porque essa unção a partir de hoje vai estar nas tuas mãos também. E tudo que você colocar as mãos vai prosperar. E ele orou por mim. E deixa eu falar uma coisa para você. Deus é testemunha do que eu estou falando aqui. E eu nunca quis inventar nada em cima de um altar de igreja. Hoje à tarde eu estava orando. E eu tinha feito todo esse texto. Muita coisa eu nem falei hoje. E eu falei, Deus, como é que eu fecho? Eu tenho uma dificuldade imensa de concluir o sermão. Deus, como é que eu fecho essa pregação? E eu perguntei para o Bruno, Bruno, pode chamar as pessoas para orar lá na frente? Ele disse, pode. Eu sei que o horário está avançado, não sei se pode mais. E quando eu estava orando hoje à tarde, Deus me fez lembrar aquela história. E eu quero te dizer nessa noite, que aquela mesma unção que estava sobre a vida de José, Deus quer derramar sobre vidas aqui nessa noite. Talvez você está vivendo dias difíceis na sua vida, no seu comércio, naquilo que você empreende. Convide Deus agora para fazer parte, não só do seu negócio, mas da sua vida. Deixa Ele direcionar. Deixa Ele ampliar a sua visão. E deixa Ele derramar sobre você esta unção que Ele tem para derramar nessa noite. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Ter Deus de sócio é muito bom, irmãos. Eu fui pregar um dia no retiro de Aracaju, Bruno, lá na igreja de Aracaju. Eu não tinha o dinheiro da gasolina, naquela fase que eu estava começando a mexer com açaí. Chegou lá o pastor, o pessoal não pagou o retiro, eu não tenho dinheiro para te dar. Falei, tudo para a glória de Deus, nós vamos, passa no cartão. Quando eu saí do retiro, não pegava sinal de celular, tinha uma encomenda de 40 caixas de açaí, que eu não tinha nem como fazer essas 40 caixas. Do nada, fiquei sabendo que você faz açaí. Eu quero comprar 40 caixas dão 400 litros de açaí. Coloca Deus como teu sócio. Faz a obra dele, Ele cuida de você. Ele vai te usar. Eu queria convidar você que quer vir aqui à frente. Nós queremos orar com você, queria chamar os pastores, possíveis diáconos, irmãos. E eu quero declarar sobre a tua vida essa unção, que você vai receber nessa noite. Tudo que você colocar as suas mãos e Deus estiver presente, vai prosperar. De você convidar, Deus, eu quero o Senhor na minha vida e também eu quero o Senhor nos meus negócios e eu vou te honrar com tudo que eu tenho, com os meus negócios. Sai do seu lugar e vem aqui na frente para a gente orar. O horário já está um pouco avançado. E nós queremos orar por você. E que isso seja um divisor de águas na sua vida. Eu quero ouvir depois você vindo contar testemunhos aqui. A minha empresa mudou, algo aconteceu, o inacreditável aconteceu. A intercessão da igreja. O louvor também. Aleluia. E nessa oração eu quero cumprir um princípio. A oração, a bênção, ela sempre sai do altar. Amém? A bênção é do altar. É através do seu líder que Deus vai derramando unção sobre a igreja. Eu vou ajudar na oração, mas essa bênção vai vir do seu pastor. Quando você honra a sua liderança, quando você honra o seu pastor, quando você honra o seu Deus, você está atraindo o favor de Deus para a tua vida. E Ele vai declarar essa unção sobre você.
E eu creio no nome de Jesus, e você vai dar testemunho aqui, as coisas vão mudar, aquilo que não estava dando certo, vai começar a dar certo, porque nós estamos em uma atmosfera de Deus aqui nessa noite. E Deus, como eu disse no início, Ele está levantando um tempo de novos empreendedores que serão resposta para essa sociedade. Você será a resposta para essa igreja. Deus está levantando a tua vida para isso. Eu sei que Deus tem planos para a sua vida. Eu sei que nessa noite você não veio por acaso, mas Deus tem um negócio contigo. E como foi falado aqui, se você honrá-lo, a resposta virá sobre a sua vida. E nós vamos ungir as suas mãos. Nós vamos ministrar sobre vocês nessa hora a bênção de Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui está homens e mulheres que um dia o Senhor deu sonhos. Um dia o Senhor colocou na vida planos e eles começaram a andar. Mas eu sei que assim como aconteceu com o pensamento de Neemias, de reedificar aqueles muros, se levantaram opositores, se levantaram dificuldades, mas eles não olharam para as dificuldades, Senhor. Eles olharam para o Senhor. E aquilo que parecia impossível, Senhor, no olhar de todo mundo, de todo o povo, em mais de 50 dias, aqueles muros foram restaurados. E Neemias chegou à conclusão que não foi a força dele, que não foi a sabedoria dele, que não foi o povo em si que fez, mas foi o Senhor que se levantou. Foi o Senhor que veio na frente, foi o Senhor que deu estratégia. Então faça isso na vida dos teus filhos. E eu sei que eles vão voltar, ó Pai, para honrar o Senhor. Eles vão voltar para dizer: Senhor, Tu és aquele que me tirou daquele lugar, Tu és aquele que reviveu os meus sonhos, os meus planos, e eu quero honrar com a minha vida ao Senhor. Faça isso, Senhor, na vida dos teus filhos nesta noite, que eles possam sentir que eles servem um Deus que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. É um Deus que quando nós andamos com Ele, em qualquer momento, Ele pode nos surpreender, porque Ele tem poder de mudar a situação, Ele tem poder de mudar os quadros, Ele tem poder de mudar as nossas vidas. Então faça isso, Senhor, e na autoridade do nome do Senhor, eu abençoo, Senhor, cada um que está aqui nessa noite. Eu coloco, Senhor, os seus negócios, eu coloco os seus planos nas tuas mãos. E eu sei quando nas nossas vidas os nossos planos estão nas tuas mãos, não tem ninguém que possa impedir. Porque a porta que tu abres, Senhor, nenhum homem pode fechar. Agindo o Senhor, quem pode impedir? E é isso que nós cremos nessa noite, ó Pai. Faça isso na vida dos teus filhos, e que no próximo ano, ou no decorrer desse ano, eles possam voltar para dar testemunho do que o Senhor realizou nesse dia. Que eles possam marcar o dia de hoje como um dia que o Senhor restaurou, que um dia que o Senhor levantou, que o Senhor deu a eles estratégia para vencer, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, irmãos.